Existe um tipo de silêncio que não é ausência, é presença concentrada. Um silêncio que desconforta, porque obriga o outro a se ouvir. Quando você para de explicar, de reagir e de preencher espaços com palavras, algo acontece na mente de quem está à sua frente. Eles começam a se perguntar se ainda importam. Esse vídeo é sobre esse silêncio. Não o silêncio da fuga, mas o da força. Fica até o fim. Se inscreve no canal para continuar nesse caminho e comenta de onde você está assistindo agora. O silêncio que faz qualquer pessoa questionar o próprio valor não nasce do desprezo. Nasce do autocontrole. É quando você entende que palavras em excesso diminuem seu peso psicológico. Quanto mais você fala para se justificar, mais o outro sente que está acima. Quando você se cala com postura, o jogo inverte. A mente do outro começa a trabalhar. E mente trabalhando sem respostas entra em dúvida. Você percebe que o mundo foi condicionado a recompensar reações, a esperar respostas imediatas, a se sentir validado quando é respondido. Quando você quebra esse padrão, cria um vazio, e o vazio puxa pensamentos profundos. O outro começa a revisar o que disse, o que fez, quem é, não porque você atacou, mas porque não confirmou nada. Esse silêncio não é indiferença, é escolha. Você escolhe não reagir a tudo, não entrar em todo convite emocional, não oferecer explicações gratuitas. Isso cria tensão, e tensão cria respeito. Porque quem tem controle do próprio impulso, controla o ritmo da interação. Quando você não responde na hora, não se explica por tudo, não corre atrás de alinhamento emocional, o outro sente uma perda invisível. Ele não sabe nomear, mas sente. Sente que perdeu acesso. E acesso é poder. O silêncio fecha portas que palavras abertas escancarariam. Nesse ponto, muitos confundem silêncio com fraqueza. Só até tentarem te provocar. Só até perceberem que nada te tira do eixo. A provocação falha. O comentário não gera reação. O jogo não funciona. E quem vive de reação começa a se sentir pequeno diante de quem escolhe quando falar. O silêncio que questiona o valor do outro não é agressivo, é neutro. E neutralidade é ameaçadora para quem precisa de validação constante. Quando você não valida, não invalida, não explica, o outro é obrigado a se confrontar. E nem todos suportam esse espelho. Você começa a notar mudanças sutis, pessoas falando mais do que o normal perto de você. Tentativas de preencher o espaço que você deixou vazio. Perguntas disfarçadas de comentários. Tudo para recuperar controle emocional da situação. E você observa. Calmo. Presente. Em silêncio. Esse silêncio não é ausência de comunicação. É comunicação avançada. É linguagem psicológica. Você comunica que não está disponível para jogos, que seu tempo não é barato, que sua atenção não é automática. Isso eleva seu valor sem você precisar dizer uma palavra. Quem entende isso, para de se justificar. Para de explicar sentimentos para quem não escuta. Para de tentar ser compreendido por quem só quer vencer. Você entende que algumas pessoas só respeitam o que não conseguem acessar facilmente, e o silêncio é o primeiro filtro. O estoico entende isso cedo. Nem toda verdade precisa ser dita. Nem toda emoção precisa ser exposta. Nem toda reação precisa acontecer. O autocontrole cria uma presença sólida. Uma presença que faz o ambiente se ajustar a você, não o contrário. Quando você se cala no momento certo, o outro começa a preencher o espaço com suposições. E suposições raramente favorecem quem depende de controle. A mente humana odeia lacunas. Ela tenta fechar histórias. E quando não consegue, entra em insegurança. Você não precisa manipular. Basta não oferecer. Não oferecer respostas fáceis. Não oferecer previsibilidade emocional. Não oferecer acesso irrestrito. O silêncio bem colocado ensina mais do que discursos longos. Ele educa sem confronto. Nesse estágio, você entende que poder pessoal não está no que você diz, mas no que escolhe não dizer. Cada palavra poupada aumenta seu peso.
Cada reação evitada fortalece sua posição. O outro sente, mesmo sem entender. E é aqui que o silêncio começa a trabalhar a seu favor. Não como arma, mas como postura. Uma postura de quem não precisa ser validado para se sentir inteiro. Uma postura que força qualquer um, cedo ou tarde, a se perguntar onde está o próprio valor diante de alguém que não pede nada. Depois que você incorpora esse silêncio, a dinâmica muda de forma definitiva. As pessoas passam a medir cada palavra perto de você. Pensam 2 vezes antes de falar. Não porque você impõe medo, mas porque impõe presença. Quem fala demais perto de alguém em silêncio acaba se revelando. E quem se revela, perde vantagem. Você percebe que muitos se sentem desconfortáveis quando não recebem retorno emocional. Quando não são confirmados. Quando não são contestados. Porque o confronto ainda é uma forma de atenção. O silêncio não oferece isso. Ele deixa o outro sozinho com o próprio conteúdo interno. E isso é pesado para quem não se conhece. Nesse ponto, você aprende a sustentar o silêncio sem tensão, sem olhar desviado, sem postura de defesa. Silêncio firme, corpo calmo, olhar presente. Isso comunica algo que palavras jamais comunicariam. Você está inteiro. Não precisa convencer, não precisa reagir, não precisa se explicar. O silêncio começa a filtrar quem permanece por maturidade e quem se afasta por insegurança. Alguns interpretam como distância, outros como força. E você não corrige, porque quem precisa de explicação constante nunca respeitou seus limites de verdade. Você também aprende que nem todo silêncio é para o outro. Muitos são para você, para observar suas próprias reações, para perceber impulsos antigos tentando voltar, a vontade de se justificar, de se defender, de agradar, e você deixa passar, porque agora você escolhe responder, não reagir. O silêncio ensina disciplina emocional, ensina a esperar o momento certo, ensina que urgência é inimiga do poder pessoal. Quem se apressa entrega controle. Quem sustenta o tempo cria vantagem psicológica. Você começa a ver isso em tudo. As pessoas que tentam te medir pelo barulho ficam perdidas. Elas não sabem se agradaram, se erraram, se foram relevantes. E essa incerteza faz com que se ajustem. Algumas se esforçam mais, outras recuam. Ambas reconhecem algo que não conseguem nomear. Você entende que o silêncio não precisa ser eterno. Ele precisa ser preciso. Falar quando agrega, calar quando preserva. Essa escolha consciente constrói autoridade silenciosa. Não aquela que oprime, mas a que organiza o ambiente ao redor. Nesse estágio, você não usa o silêncio para punir. Usa para proteger sua energia, para manter clareza, para evitar desgaste desnecessário. O outro sente isso e passa a te tratar com mais cuidado. Porque quem se respeita, exige respeito sem pedir. O silêncio também revela quem só se sente valioso quando é o centro. Essas pessoas se afastam ou tentam provocar. Ambas as reações confirmam o efeito. Você não precisa reagir a nenhuma. Seu eixo está firme. Quando você se cala com consciência, o outro se pergunta se ainda importa. Se foi suficiente. Se foi ouvido. E essa dúvida não nasce da sua intenção, mas da ausência de validação automática. Você não inflou, não diminuiu, apenas não alimentou. E é aí que mora o poder. Não em ferir, mas em não inflar egos alheios à custa do seu. Você mantém sua posição, mantém sua calma, mantém seu valor, e o mundo se ajusta. Esse silêncio não te isola, ele te seleciona. Aproxima quem tem profundidade, afasta quem vive de ruído. Você passa a ocupar menos espaço físico, mas muito mais espaço psicológico. No final, você entende que o verdadeiro impacto não vem do que você diz para o outro, mas do que o outro passa a dizer para si mesmo quando você se cala. E quando alguém começa a questionar o próprio valor sem que você diga nada, você sabe que o silêncio cumpriu seu papel.